Graça e paz e misericórdia da parte de Deus em Cristo Jesus. Mais um dia alcançado pela graça do Senhor. O Senhor tem sido bondoso para conosco, misericordioso, tem suprido todas as nossas necessidades, tem conservado a nossa vida em paz, com saúde. Isso é um dos maiores presentes que Deus pode nos conceder. Acima de tudo, a certeza da vida eterna, que somos seus filhos e que Deus está no controle das nossas vidas. Glória a Deus. Mas o mundo sempre oferece certas decepções, mas é nessa hora que Deus nos fortalece, nos faz entender que a graça dele é melhor do que a vida. Então nós agradecemos a Deus por mais esse dia. Eu creio que você passou mais esse dia na expectativa de um novo dia, de portas abertas, do milagre de Deus. O crente, a igreja, vive a esperança, porque a nossa esperança gera em nós perseverança, e a nossa perseverança fará com que nós alcançaremos a coroa da vida, a coroa da vitória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus negócios, seu coração, suas emoções, seus sentimentos, que toda a sua vida seja preservada no Senhor e guardada debaixo dos seus decretos e da sua vontade. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Está aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, verso 16. Livro do profeta Jeremias, capítulo 6, verso 16. E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai. Indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele. Então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicastes, dizendo: não cremos nisso, não o seguiremos. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, que o Espírito Santo nos revele a sua palavra, nos dando graça, e que essa palavra venha realmente cobrir-nos com a graça de Deus, com conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, em nome do Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque cremos que a tua palavra é a verdade. São ensinamentos práticos, atuais, que a cada dia, Senhor, o Senhor mostra para nós, se revela para nós através da tua palavra. Nessa tarde e noite, no início dessa nova noite, ó Deus, queremos clamar pela tua misericórdia, pela tua graça, ó Deus amado, sabendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus amado, que o Espírito Santo esteja agora sobre a vida do teu filho, da tua filha, dentro desse lar, nesse ambiente onde está sendo sintonizado a ministração dessa palavra. Que haja paz, que haja graça, que haja alegria. Ó Deus, muda esse ambiente e enche de paz, enche de amor, e enche de esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado a Deus, nós oramos certos da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Parai sobre os cruzamentos e observai. É aquela hora que você vai caminhando, sabendo que você precisa mudar de caminho, sabendo no seu coração que há um caminho
um direcionamento melhor para a sua vida e você ainda não descobriu, não discerniu. É muito importante. Nós vamos caminhando na vida e Deus tem sempre caminhos e portas diante de nós para que possamos conquistar para o louvor da sua glória. E aqui, na nossa caminhada cristã, pode ser longa, pode ser curta, mas nós sempre temos que averiguar os nossos caminhos. Se nós estamos realmente seguros no caminho do Senhor, no caminho da graça. Mas independente se a nossa caminhada é curta, é mais longa, de mais anos do Senhor, isso independe desse tempo em que você está nessa terra. Você nunca pode desviar dos caminhos antigos nos quais caminharam os heróis da fé. Glória a Deus. Nós vemos que o modismo, o humanismo, o secularismo e tantos outros ismos, no passar do tempo, têm criado caminhos. E a Bíblia diz que caminhos que parecem bons aos nossos olhos a princípio, mas o seu fim é um caminho de morte. Então é muito importante nós termos a certeza que estamos caminhando no caminho certo, no direcionamento certo, em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que os homens que trilharam, os heróis da fé, os homens que no decorrer da história da igreja, e mesmo antes, no Velho Testamento, os nossos patriarcas, que caminharam num caminho, e foram homens e mulheres que nessa caminhada tiveram muitas alegrias, tiveram a presença de Deus com eles e com elas, mas também tiveram problemas e dificuldades. Nessa caminhada não foram só mar de rosas, só facilidades. Teve horas difíceis para cada um desses nossos amados da antiguidade que a Bíblia registra. Nós vemos o trilhar do rei Davi, o homem que a Bíblia declara que Deus o cognou, Deus o chamou, Deus profetizou sobre ele. Davi é o homem segundo o meu coração. E esse homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia diz, foi um homem que teve uma caminhada brilhante de grandes conquistas, conquista de reinos. Ele implantou o reino eterno de Israel em Jerusalém, porque o reinado davídico é o reino eterno, porque Jesus faz parte desse reino. É o último e o único rei glorioso desse reino. Mas esse Davi, amado do Senhor, segundo o coração do Eterno, na sua caminhada não foram só flores. Teve dificuldades em meio à família, em meio às suas decisões, em meio à sua alma, os seus sentimentos. E nessa situação ele passou por horas muito difíceis. Quando ele colocou os seus sentimentos fora de Deus e colocou os sentimentos no pecado, ele começou a caminhar por um caminho muito difícil, aonde atingiu a sua própria família, quando ele se une a Betseba. Também Davi, em outros caminhos, decisões erradas que ele tomou. Mas glória a Deus que não quer dizer que Davi não estava no caminho de Deus. Porém, Deus dá liberdade para nós caminharmos no caminho dele, nos chama, nos capacita, mas também nos dá liberdade para nós decidirmos o que fazer nesse caminho que Deus nos propõe. Então, durante esse percurso, você precisa vigiar. A nossa caminhada é feita de vigilância, porque à beira do caminho estão sempre aqueles que querem nos tentar desviar do caminho da verdade, querem desvirtuar os propósitos de Deus em nós. Então a primeira coisa é vigilância.
Vigilância, porque é nesse caminho que poderemos ser assaltados por Satanás, pelos demônios, ser assaltado pelo inimigo das nossas vidas. Existem muitas encruzilhadas. Então tem hora que você começa a perguntar para Deus, qual é a sua vontade? Você se posta diante de determinados caminhos, determinadas situações para tomar uma decisão na sua vida. E agora nessa encruzilhada, não é? Do seu caminho, você não pode tomar uma escolha errada, porque o fim pode ser a perdição eterna. Então nós precisamos a cada dia, e o texto diz, observai, parai sobre os cruzamentos. No cruzamento você sabe que existem várias opções de caminho. E observai, indagai pelos caminhos antigos, indagai pelo bom caminho. Muitos nos criticam, zombam, achando que o evangelho é obsoleto, é coisa do passado, uma palavra que homens escreveram, uma promessa de tanto tempo. Então eles não creem como nós cremos. Eles acham que essa caminhada da igreja, a nossa caminhada em Cristo, é uma coisa, é como um pulo no escuro, é como algo que não vai levar a lugar nenhum. Mas nós temos que ter a certeza que o caminho que nós estamos trilhando, Deus está à nossa dianteira, o Espírito Santo está conosco para tomarmos decisões sábias. Então nessa encruzilhada temos que interrogar sobre o bom caminho. E nesse bom caminho andar nele. É muito importante nós sabermos se estamos no caminho certo. Lá no capítulo 14, verso 6 de João, após os seus discípulos entrarem em crise, ficarem com o coração turbado, preocupados, porque estava já um bom tempo com Jesus, eles não sabiam qual seria o final deles, como seria a vida deles com Jesus, até quando Jesus estaria com eles. Então Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então havia muitas incógnitas, muitas interrogações, que não tinha ainda trazido uma revelação, uma resposta para eles. E no verso 6, eles disseram, Jesus disse para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus incrível, vocês devem andar no caminho. E Tomé disse, qual é o caminho? Até aquele dia, no coração daquele homem, daquele discípulo, então dos demais, eles não sabiam certo qual era o caminho. E para definir essa situação, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Então nessa passagem o Senhor nos pede, pergunte pelos caminhos antigos. Cuidado com o modernismo. É óbvio que a igreja é uma igreja contextualizada. O evangelho tem que se contextualizar, mas nunca, jamais perder a sua essência de revelação, ou a essência da revelação de Deus. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. O seu poder, a sua graça, aleluia, é a mesma. A palavra é a mesma. O caminho é o mesmo. Deus age da mesma forma como agiu nos primórdios. Jesus age da mesma forma como agiu no começo da igreja e age até hoje. Deus é um Deus imutável. Quem deve mudar somos nós e nos adequar à vontade do Senhor. Então, o Senhor nos pede, pergunte pelos caminhos antigos. Mas por que devo fazer isso? A resposta é simples, porque os novos caminhos são enganosos. A cada dia o mundo está promovendo novos caminhos. Isso não é para o ímpio, não, é para dentro da igreja. Nós vemos o quanto a igreja, a instituição, tem se desviado do propósito central de Deus, da sua palavra. A igreja, muitas vezes, não é nada disso que muitos estão anunciando.
Então a igreja se tornou um grande supermercado, um grande banco de investimento, a igreja se tornou um grande hospital, e aí por diante, apresentação de artistas, shows. Mas o que é igreja? O que é igreja? A igreja é o povo que anda no caminho de Deus. E você sabe que o caminho não é fácil. O caminho de Deus não é fácil. Por causa disso que muitos desanimam. Por que não é fácil? Se eu disser para você que caminhar no caminho de Deus é fácil, eu estaria mentindo. Jesus disse que o caminho da salvação é estreito, é uma vereda. Vereda é um caminho que passa um após outro. Então ele disse, olha, nesse caminho estreito, com certa dificuldade, poucos passarão por eles. Mas o caminho da perdição é largo, e são muitos que passarão por eles. Então, meu amado, não é? Você pode perguntar, mas por que devo fazer isso? A resposta é sim, porque os novos caminhos são enganosos. O modismo pregado hoje em dia pelo mundo tem invadido as igrejas, levando muita gente a se desviar dos caminhos da oração. Quanto ao modismo, glória a Deus, hoje algumas reuniões não chamam nem mais de culto, vai ser um show. Nós temos que prezar o cerne da palavra de Deus. Sabemos que a igreja sempre será diferente de qualquer entidade na face da terra. Nós somos o povo que vivemos e pregamos a verdade. E a verdade está em Cristo Jesus. E nós temos visto esse modismo que tem não só predominado no próprio mundo, mas também dentro das igrejas, levando pessoas a desviar-se do caminho da oração, da simplicidade, da santidade, da fidelidade à palavra de Deus. Hoje, muitos se tornaram crentes cibernéticos, crentes descompromissados com a igreja, descompromissados com a palavra, descompromissados com a oração. Ser crente, ser gospel, virou uma ação de sucesso pessoal, de aparecer na mídia, aparecer no meio social. Nós temos que rever os nossos conceitos. Será que estamos trilhando nesse perfeito caminho? Quem sabe você hoje está numa encruzilhada, com dificuldade de discernir qual caminho a seguir. E você precisa tomar uma decisão. E nós vemos que esse caminho que a igreja tem, muitas vezes abandonado, o caminho da oração, da simplicidade, da santidade, da fidelidade à palavra de Deus. Consequentemente, a substituem pelos ensinamentos do homem e doutrina de Satanás. A doutrina humanista sempre houve. A doutrina humanista sempre houve. Na época de Paulo, no começo do Evangelho, havia muitos que pregavam o humanismo, o secularismo, e ele mesmo foi alvo dessa situação dentro da igreja de Corinto. Quando você pega a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai ver que ele, naquela carta, ele assevera que ele vai visitá-los pela terceira vez, mas que eles não dê ouvido aos falsos apóstolos. Está bem escrito lá, aos falsos apóstolos da Bíblia, aos falsos pregadores, porque na ausência do apóstolo Paulo, eles pervertiam ou tentavam perverter a mente da igreja dos santos em Corinto. Tentavam perverter, inclusive os judaizantes, tentando colocar, judaizantes eram os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, os judaizantes tentando fazê-los seguir na graça do evangelho, mas também observar a lei, inclusive a circuncisão. Então naquela época já tinha homens, já tinha esses espíritos malignos para trazer essas coisas para dentro da igreja. E muitos substituem
os ensinamentos de Deus por ensinamentos humanos e doutrinas de Satanás. Quais são esses caminhos antigos? São aqueles trilhados pelos patriarcas, profetas, pelos apóstolos de Jesus. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a caminhada de cada homem cada mulher na sua caminhada, era um caminhada de resignação, de entrega, de abstinência. Era uma caminhada totalmente focada em fazer a vontade de Deus. Hoje, para muitos dentro de uma igreja, a vontade de Deus está renegada ao segundo plano. Primeiro, ele tenta fazer a vontade dele de todas as formas. E quando alguns vê que não conseguem, aí voltam, graças a Deus que ainda voltam, para tentar fazer a vontade de Deus. Parece Jonas. Jonas, Deus disse, você vai para Nínive. E Jonas preferiu ir para Tarsis, mas o comando era Nínive. E você sabe da história da vida de Jonas. Pela sua desobediência, quase uma embarcação de dezenas e dezenas de vidas foram sucumbidas. Foi lançada às águas profundas dos mares. O grande peixe o engoliu e 3 dias depois Jonas é vomitado na praia. Mas Deus disse, Jonas, você tem que ir para Nínive. Jonas, ele traçou um caminho diferente do caminho de Deus. Querido, enquanto o homem, o crente, tentar traçar caminhos sem ser o caminho de Deus, desviar-se da verdade, ele só vai viver na tempestade e fora da vontade de Deus. Esse é a estrada que nos leva ao altar da oração, da comunhão com Deus, da santificação. Esse é o caminho antigo, que hoje ninguém tem mais paciência. Hoje você faz uma festa da igreja, você tem multidão. Mas você pede para líderes, obreiros orarem, fazer um relógio de oração, entrar em oração pela igreja, fazer vigília, ninguém quer mais. Hoje a oração é minguada. Por quê? É essa facilidade que o homem quer viver na igreja que não agrada a Deus. Mas esse caminho que Deus quer que nós entremos é o caminho que nos leva à oração, à comunhão com Deus, à santificação. É o caminho percorrido por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jesus, o apóstolo Paulo e muitos outros. É o caminho de Deus. O caminho de Deus, como já falei, é um caminho de abstinência, de renúncia. Se nós não morrermos para nós mesmos, jamais poderemos andar pelo caminho do eterno. E ele só tem um caminho. Um caminho. Por causa disso que Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. O pronome definido aí, no singular, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, infelizmente, muitos cristãos estão trocando esse caminho pelos prazeres momentâneos, enganadores da carne. Ainda tentam se auto-justificar pela própria palavra de Deus. Eu creio que nós temos que levar ao cerne do Evangelho, a revelação da palavra, voltarmos a viver os princípios de Deus. Jesus disse, olha, vocês estão me seguindo, mas vocês querem serem meus discípulos? Porque para ser um discípulo meu, ele disse, primeiramente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus definiu o caminho que aqueles homens teriam de trilhar. Mas, por que andar pelos caminhos antigos? Porque esses caminhos foram santificados com o sangue de Jesus, e todos que andam por ele são aceitos por Deus e têm os pecados perdoados. É o caminho da verdade. Quando no começo a igreja primitiva, eles eram denominados como o povo do caminho.
Então você abre o livro de Atos, começa a estudar o livro de Atos, você vai ver que o povo chamava a igreja de o povo do caminho. E esse caminho com C maiúsculo. Então era um povo totalmente diferente. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: se porém andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se nós andarmos no caminho dele, se andarmos no caminho da luz, porque ele é a luz, e você, eu, nós nos propusemos em Cristo andar nesse caminho. Lógico que nós somos tentados a deixá-lo. Às vezes o cansaço, a fadiga, a perseguição, as lutas, os inimigos tentam nos fazer parar nesse caminho. Mas você não pode deixar de caminhar. Você tem que continuar a caminhar. Peça recursos a Deus. Peça força. É Ele que firma os joelhos trôpegos e os pés vacilantes. Paulo afirma com clareza que você corre um grande risco ao deixar os caminhos antigos da Bíblia para se aventurar nos atalhos criados pelo homem. Os atalhos, geralmente, aos olhos da carne, aos olhos humanos, é um facilitador. Mas os atalhos, muitas vezes, não levam a nada. E na vida cristã, na vida espiritual, tira-nos do propósito de Deus. Se você se voltar para o caminho que os heróis da fé trilharam, você será conduzido à vida eterna ao lado de Jesus. Às vezes as pessoas pensam que só ele sofre, só ele tem lutas, só ele tem dificuldades, só ele passa por problemas. Querido, todos na fé, todos os crentes, todos os salvos têm suas horas difíceis. Ontem nós pregamos sobre os guerreiros e guerreiras, que para vencer deve estar revestido com toda a armadura de Deus, para resistir quando vier o dia mau, porque o dia mau sempre vem. E aqui, meu amado, tudo dependerá qual caminho que eu e você estejamos trilhando. Existem dois caminhos: salvação e perdição, no céu ou no inferno, com Deus ou sem Deus. No Salmo 1, a Bíblia determina esses dois caminhos. Eu não sei qual caminho que você está seguindo, ou se você está caminhando no bom caminho, mas está exausto, cansado, decepcionado, fadigado, triste, desesperado, tem chorado muito. Saiba que nesse caminho com você sempre estará o Senhor. Ninguém caminha nesse bom caminho sozinho. Jesus disse: eu vou para o Pai e vos enviarei o outro Consolador, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Nesse caminho temos grandes desafios a cada dia. O que vai determinar a nossa vida neste caminho é a nossa perseverança e a ajuda de Deus sobre nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Ele diz: aquele que caminha nesse bom caminho, ele diz: caminhai por ele, então alcançareis paz e descanso para vós. Então alcançareis paz e descanso andando nesse caminho. E Deus quer te dar força nessa hora. Deus quer renovar as suas forças, para que você possa continuar nessa caminhada. Não desista. Estamos próximos da nossa redenção. Jesus está voltando. Foque o seu coração
a sua alma, a sua vida no Senhor Jesus, na sua palavra. Tenha esperança, confie no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Nós vamos orar nessa hora, aleluia, pedindo força, porque como já falamos, Deus é o Deus que firma os joelhos trôpegos e os pés vacilantes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, à nossa frente se abriu um novo caminho. Um caminho sobremodo excelente. Um caminho de glória. Um caminho da certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas tu sabes, ó Deus, que nesse corpo mortal que habitamos, nesse corpo de pecado que nós habitamos, e nesse mundo ao qual vivemos, um mundo degenerado, afastado da tua graça, e a consequência é passarmos por lutas, dificuldades, problemas. O Senhor mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu toda a logística, toda a estrutura, toda a doutrina do mundo. Pai, em nome de Jesus, traz paz ao coração da tua filha. Quebra todas essas cadeias que prendem a sua vida, todo medo, toda indecisão, que caia por terra em nome de Jesus. Abençoa o teu filho, ó Deus, que ele saiba que ele não vai morrer de fome, que tudo vai voltar à normalidade, mas agora com uma experiência maior com o Senhor. Que o teu povo busque nesses dias uma experiência consolidada no Senhor, uma experiência profunda contigo, ó Deus. Porque é na hora de crise que nós temos as maiores experiências com o Senhor. Contempla as dispensas do teu filho, da tua filha. Senhor, coloca o alimento nas suas dispensas. Que não falte recursos do Senhor sobre esta família. Contempla a fidelidade dele e dela para com o Senhor. Toma nas tuas mãos, ó Deus. Nós ministramos a tua bênção sobre esta família. Todo esse pavor, esse medo saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos à espera do milagre, ó Deus. Estamos aguardando a hora do Senhor, porque sabemos que em breve, ó, aleluia, tudo virá à normalidade e estaremos juntos e a vida vai continuar. Mas sabendo, ó Deus, que sempre teremos aflições, dificuldades sempre teremos, porque este mundo produz essa situação contra nós. Mas o Senhor continua sendo o nosso abrigo, nosso socorro bem presente na hora das tribulações. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o seu corpo de ministros, toda a autoridade constituída na nossa pátria. Meu Deus, dá paz à nossa pátria, em nome de Jesus. Toda a força maligna que quer desestabilizar a nossa pátria, que caia por terra em nome de Jesus. Eu creio que ainda esse ano teremos, ó Deus amado, uma colheita que nunca tivemos. Haverá prosperidade na nossa nação, na vida da tua igreja, na vida dos santos, na vida do teu povo, ó Deus. Eu creio que o milagre está próximo a acontecer. E nós cremos na tua palavra. Ser conosco, que essa noite seja uma noite de descanso, uma noite de muita alegria, que possamos descansar no Senhor. Aleluia! E termos um sono maravilhoso na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a todos que têm sido fiel, todos têm sido fiéis com o reino de Deus, com a igreja, para o sacerdócio da igreja. Amém, queridos? Porque a igreja continua. Eu quero agradecer pela sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas e também nas primícias. Que Deus abençoe a sua vida. Que o poder multiplicador de Deus esteja sobre a sua vida. Que o cêntuplo de Deus tome conta da sua vida, do seu lar, da sua descendência. Davi disse: eu fui moço onde estou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Aleluia, em nome de Jesus, muito obrigado.
Que Deus prospere vocês em tudo que vocês fizerem. Amém? Glória a Deus. Amanhã estaremos juntos às 18 horas para juntos meditarmos na palavra de Deus. Até lá. Deus abençoe. Um beijo no coração.